Tudo bem com vocês? Que bom, bom revê-los. É ruim ficar uma semana sem reunião, eu não. A gente parece que desacostuma, não é verdade? Mas dá saudade de estar na presença de Deus. É muito bom, é estranho quando não tem. Faz uma grande falta. É muito bom nos reunirmos na presença de Deus. E recebi um convite hoje para estarmos aqui, para a gente partilhar um pouco a palavra de Deus. Foi me dado um tema muito propício, que nós estamos vivendo na igreja. Nós vivemos a oitava da Páscoa, que é a semana da Páscoa. Esses dias que sucedem a ressurreição, celebrada no domingo, é como se fosse ainda o domingo. Nós vivemos, de acordo com a liturgia, com o calendário da igreja, esse tempo de graça, celebrando durante esses 8 dias, de um domingo até o próximo domingo, que é o domingo da misericórdia, nós celebramos a ressurreição. Essa grande graça, o ápice da fé cristã, o motivo da nossa esperança. Obrigado, irmão, que eu fiquei rouco. O microfone não tá dos melhores hoje, não. Então, o tema que me foi passado, me proposto, para que a gente partilhasse, é Jesus está vivo. E sempre me alegro, porque esse é o grande anúncio. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, porque quando eu estava indo embora do trabalho hoje, lembrando, fiquei até emocionado. Fazia tempo que eu não fazia contas do dia que eu havia experimentado essa graça, conhecido esse Deus vivo. Foi no ano de 97. Eu fiz contas de quantos anos já havia se passado. E eu tinha experimentado essa graça. E como São Pedro diz nos Atos Apóstolos, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Daquilo que nós temos experimentado na nossa vida. Então, o dia que eu tive essa experiência com esse Deus vivo, desse dia para cá eu comecei a pregar a palavra de Deus. Porque não dá para guardar só para nós. Nós queremos que os outros também experimentem essa graça. Esse Deus vivo. De fato, Ele está vivo, ressuscitado no meio de nós. Essa é o motivo da nossa esperança. Esse é o motivo de estarmos aqui. Porque é só o Senhor que pode nos preencher. E São Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não está vivo, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, nós não cremos em nada. Se Ele não ressuscitou, também não adiantou nada morrer e pagar os nossos pecados na cruz. De nada adiantou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Se Jesus não está vivo, o que nós estamos fazendo aqui? Porque a nossa esperança, e a palavra fala assim, nós morremos com Ele ressuscitaremos, São Paulo vai dizer. Se morremos com Ele viveremos. Porque quando morremos com Cristo, nos unimos a Ele. E unidos a Ele, temos acesso a essa graça de viver com Ele. Por isso São Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo para aquele que ressuscitou, que morreu por mim e que ressuscitou. Essa é a grande graça. E o Senhor quer que nós tenhamos essa experiência com Ele que está vivo. Porque nós não podemos parar na sexta-feira da paixão. Nós não podemos ficar no lamento. A grande graça, a grande vitória que o Senhor nos trouxe é a ressurreição. É a ressurreição. E nós podemos esperar nele. E nós devemos esperar nele. Porque ele está vivo. E eu queria então que nós abríssemos a palavra do Evangelho de Lucas, para a gente começar a meditar a ressurreição do Senhor. Lucas capítulo 24, se você trouxe a Sagrada Escritura. Vamos ver o que a palavra nos diz. No primeiro dia, amém? Não, página 1382 na Bíblia Ave Maria. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida, longe da abertura do sepulcro.
entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Vamos parar aqui por enquanto, palavra de salvação. Aqui há um grande ensinamento. Quando elas chegaram no sepulcro, ele estava vazio. E apareceram então 2 anjos. E disse para elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? E nós devemos nos perguntar: aonde nós temos buscado? O que nós temos buscado? Aonde nós temos buscado? Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo, ele ressuscitou. E nós vemos no mundo onde as pessoas vão tão longe buscando tanta coisa. Quantas pessoas buscam nos mortos encontrar para a sua vida uma resposta? Quantos vocês conhecem? Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Quantas pessoas? E o que uma pessoa que morreu pode nos oferecer? O que alguém como nós, míseros, humanos, pecadores como nós, que morreu, pode nos acrescentar ou pode nos revelar? E nós muitas vezes, talvez até aqui entre nós, temos buscado ou já buscamos entre os mortos respostas, porque nós como pessoas humanas, e como o Márcio disse muito bem, somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto dentro de nós existe uma sede de Deus. Dentro de nós existe uma sede de Deus, que só Deus preenche, e por isso Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos sobre o fardo, que eu vos aliviarei, encontrareis repouso para a sua alma. Jesus está dizendo: olha, eu não quero te descansar fisicamente não, porque se você deitar e dormir uma noite boa, você descansa. Quero descansar a sua alma, e só em mim você encontra repouso, só em mim seu coração descansa. Porque o que traz felicidade, preenche o nosso coração, não é dinheiro, não é riqueza, não são os bens desse mundo, porque se fosse assim, todos os ricos seriam felizes, seriam alegres e não estariam depressivos, procurando tratamentos, se enchendo de remédio. Enquanto os muitos pobres que não têm nada, mas têm o Senhor, são felizes, são preenchidos, são ricos. Então a riqueza sem Jesus é pobreza, mas a pobreza com Jesus é riqueza, é graça. O Senhor veio trazer alívio para a nossa alma. Nosso Deus chama-se Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. Porque uma mulher conceberá e dará à luz, e o seu filho chamará Deus conosco, Emanuel. Aquele que veio para ficar conosco, para estar conosco. Esse é o Deus que nos salva. Esse é o Deus que nos salva. Esse é o Deus que nos preenche. E nós muitas vezes na nossa vida buscamos entre os mortos. Vamos no lugar vazio. E o Senhor está aqui. Sobretudo aqui na Sagrada Escritura. E é tão maravilhoso ver esse capítulo de Lucas 24, porque é profundo, é de uma riqueza tremenda. Parece que toda a história da revelação está dentro desse capítulo. E nós vamos continuar lendo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tudo está aqui. E os anjos começam a dizer para elas: olha, vocês lembram quando Jesus falou? E elas se lembraram. Então elas entenderam a palavra. Jesus o tempo todo, depois da sua ressurreição, depois da sua morte, ele ressuscita e os seus discípulos começam a dispersar-se, a ir embora. Ele vai atrás de cada um deles. E uma coisa que o Senhor faz quando se aproxima dos seus discípulos é relembrá-los da palavra. Todos eles.
para que eles compreendam a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é a revelação desse Deus vivo. Tudo se cumpre pela Escritura. Então elas se lembraram do que Jesus havia dito. Então Jesus quer se revelar, sobretudo, está vivo na sua palavra. Aqui o Senhor está. Aonde nós temos buscado o Senhor? O que nós temos lido? O que você tem buscado para a sua vida? Toda a riqueza, toda a plenitude está aqui. Jesus está aqui. É a palavra de Deus. É o próprio Jesus. Então, continuando, no versículo, vamos pular agora para o versículo 13. Jesus aqui se manifesta para essas 3 mulheres. E ela escuta do anjo: por que buscais entre os mortos? E aí no versículo 13, Lucas começa a narrar uma outra situação. E ele diz: neste mesmo dia, ou seja, nesse mesmo dia em que as mulheres foram ao sepulcro, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, em torno de 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui está falando que haviam 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Emaús era uma cidade distante de Jerusalém, em torno de 12 quilômetros. Então, esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém. Sair de Jerusalém significa abandonar a fé. Sair de Jerusalém significa afastar-se da igreja. Afastar-se do lugar sagrado, afastar-se do povo de Deus. Porque Jerusalém era a cidade de Deus. Então eles caminhavam no sentido contrário. Eles caminhavam no sentido contrário. Eles estavam caminhando na direção contrária. E quantas vezes nós também começamos a caminhar na direção contrária da vontade de Deus? Mas aí o mais interessante na palavra é que quando eles iam conversando sobre tudo o que havia acontecido, o que havia acontecido? A morte, a crucificação de Jesus. Eles iam conversando pelo caminho. Quem se aproxima? O próprio Jesus. Jesus se aproxima deles. O mesmo Jesus aproximou-se e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Eles não reconheceram Jesus. Tamanho o desânimo e a descrença que esses 2 discípulos estavam, porque eles haviam perdido a esperança, a fé. Aquele que era o mestre, que era o Senhor, aquele do qual eles esperavam tudo, com quem eles tinham caminhado 3 anos e viram milagres e viram prodígios, havia sido crucificado. Eles estavam desanimados, tão desanimados que haviam perdido a esperança, estavam cegos. Estavam cegos, não reconheceram o Senhor, mas o Senhor foi atrás deles. Esse é o Deus conosco. O Deus que vem até nós. O Senhor se aproximou deles e começou a caminhar com eles. E a palavra continua. Mas não reconheceram. Perguntou-lhes então: do que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? É maravilhoso ver nessa palavra a maneira como Jesus se aproxima. Jesus se aproxima, pergunta: do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Jesus vai entrando na conversa deles, no assunto deles, e começa a caminhar com eles, e vai andando pelo caminho. O Senhor, como nessa palavra, nos conhece. Nós temos um Deus que nos ama tanto. Nós temos um Deus que nos ama tanto, que vem até nós, que tem sede de nós.
própria palavra diz: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. É um Deus que deseja a nossa presença, que quer que nós estejamos na sua presença. Esse é o nosso Deus. Então Jesus vai entrando na conversa deles, no assunto deles. E no versículo 18 continua: um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntaram-lhes ele: que foi? Que interessante aqui, porque Jesus pergunta: o que aconteceu? O próprio Jesus vai entrando de mansinho na vida daqueles dois homens, discípulos que estavam sem esperança, que estavam tristes, que caminhavam no sentido contrário. Jesus se aproxima: por que estáis tristes? O que aconteceu? E eu fico perguntando: por que Jesus não chegou e se manifestou com a sua glória? Por que Jesus, ressuscitado já, não chegou para os dois discípulos e se manifestou poderoso? Não. O Senhor, Ele chega. O Senhor quer nos ouvir. O Senhor quer conquistar o nosso coração. O Senhor quer que falemos para Ele das nossas dores. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Eu não sei. O que aconteceu? Me conta. Jesus perguntou para os discípulos: o que aconteceu? Jesus quer ouvir de você. O que você tem passado? Jesus quer ouvir de você. O que você tem vivido? Ele não nos invade. Nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso. O Senhor não nos violenta. Ele se aproxima de nós. E o Senhor quer de nós o nosso coração. E a palavra diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? A minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Então Jesus falou para eles: fala para mim o que aconteceu. Jesus estava dizendo: põe sua tristeza para fora. Conta o motivo da sua dor. Conta o motivo do seu sofrimento. Conta o motivo da sua tristeza para mim, porque eu estou aqui para te ouvir. Jesus estava vivo e foi atrás dos seus discípulos, como vai atrás de cada um de nós. Caminha conosco muitas vezes e nós não percebemos. O Senhor quer nos ouvir, Jesus quer andar conosco e quer nos ouvir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que tem te feito sofrer? O que tem te angustiado? Fala para Ele, Ele quer te ouvir. E nós muitas vezes temos essa dificuldade. Eu tenho falado tanto isso. A própria palavra fala lá em Hebreus: aproximemo-nos confiantemente do trono da graça, que é o próprio Jesus, que rasgou o véu. Quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, o véu se rasgou. Sabe o que é esse véu? Era o véu que nos separava da presença de Deus. Era o véu dos nossos pecados que criavam entre nós e Deus uma barreira. Esse véu se rasgou. A palavra também vai dizer em Hebreus, no capítulo 10, que um novo caminho, vivo caminho se fez, é o caminho do seu próprio corpo. Acheguemo-nos a Ele com confiança. Aproximemo-nos do Senhor. Ele fala conosco, Ele anda conosco, Ele quer estar conosco. Esse é Jesus, o Deus conosco. E nós muitas vezes ficamos olhando para Deus à nossa maneira, ao nosso modo de olhar. E a palavra diz lá em Isaías, no capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos, os meus sentimentos não são os vossos, o meu modo de agir não é o teu. Quando alguém nos machuca, nós ficamos ressentidos, nós nos fechamos. Mas o nosso Deus é um Deus que perdoa generosamente. Então, se você pecou, se você errou, se você caiu, volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Porque a tendência que nós temos quando nós caímos, quando nós pecamos, é nos afastar da presença de Deus. É exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer que você olhe para você, se condene, que você se sinta um nada e se afaste, tenha vergonha. E a palavra de Deus fala: nós temos um sumo sacerdote
que pagou pelos nossos pecados e que intercede por nós à direita de Deus, porque Jesus está vivo, não só vivo, e o próprio Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, está sentado à direita do Pai, porque foi exaltado pelo próprio Pai, colocado à sua direita e intercede por nós. Então aproximemo-nos dele, acheguemo-nos a ele. Depois que eu conheci Jesus, no ano de 1997, eu aprendi pela palavra. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece esse Jesus que está vivo, não quer dizer que os problemas acabem, que as tribulações acabem, não. Às vezes elas até aumentam. Às vezes nós até vivemos mais tribulações, mais dificuldades. Mas nós aprendemos que nós podemos nos achegar a Ele, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que quer nos ouvir, que quer falar conosco. Então, quantas e quantas vezes, em momentos de tribulação, de dificuldade, eu falava: Senhor, eu vou desistir, eu não aguento mais. É muito problema, é muita dificuldade, é muita tribulação. E me vinha no coração aquela palavra que Jesus disse para Pedro: Senhor, aonde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa palavra, ela é guardada no meu coração. Quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, quando as coisas, os problemas estão muitos, quando eu humanamente já não sei mais o que fazer, eu falo para o Senhor: Senhor, aonde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, eu me aproximo do Senhor. Eu me coloco na presença dEle. Nós temos um Deus que nos consola, que nos acolhe, que nos recebe, que caminha conosco. Então, a experiência dos dois discípulos que vão caminhando, Jesus pergunta para eles: o que foi? O que você tem vivido? Por que você está triste? Então, eles começam a narrar tudo o que havia acontecido. E eles falam: ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todos os nossos magistrados. Os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo, é hoje o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres, dentre nós, nos alarmaram. Elas foram aos sepulcros antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. Nós acabamos de ler anteriormente. Os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Olha só, mesmo as mulheres dizendo para eles: olha, 2 anjos nos apareceram e disseram: ele está vivo, vocês estão procurando entre os mortos. Ainda assim, eles não acreditaram. Ainda assim, eles estavam em dúvida. Tamanho era a desesperança que havia tomado conta do coração dos 2 discípulos. Mas mesmo assim, eles mesmo não a viram. Até a fala é uma fala de desesperança. Não acreditaram. Então aqui Jesus começa a falar agora. No versículo 23, Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres que tudo o que anunciaram os profetas. Jesus volta lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, e começa a mostrar para eles. Jesus começa a se revelar na palavra para os discípulos. Ele começa a discorrer: olha, Isaías falou de mim, Jeremias falou de mim, Daniel falava de mim. Vocês esqueceram, vocês estão cegos. Jesus começa a discorrer o Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, falando para os discípulos, recordando a eles. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles
forçaram-no a parar. Fica conosco. Os discípulos disseram. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Jesus ficou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão e abençoou, partiu e serviu-lhe. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram na mesma hora e voltaram para onde? Para Jerusalém. Jesus se manifestou, se revelou na palavra, na Escritura. E Jesus se revelou no partir do pão. Jesus se revela na Eucaristia também. Quando Jesus partiu o pão e abençoou, porque era uma prática entre eles, Jesus reunia com seus amigos e partia o pão, eles o reconheceram. E eles começaram a recordar do que Jesus tinha falado e diziam: nosso coração não se queimava enquanto ele falava no caminho? A palavra de Deus. Jesus se revelou pela palavra e eles tiveram a compreensão. Eles o reconheceram e imediatamente então voltaram para Jerusalém. Voltaram para a presença dos irmãos, voltaram para a igreja. E a palavra vai dizer que eles se encontraram todos, continuando no capítulo 24, e Jesus então se manifesta no meio deles. Vamos ver aqui essa passagem. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda estavam em dúvida. E estando transpassado de alegria, perguntou: tende alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Palavra de salvação. Olha só que coisa fantástica. Jesus, quando os discípulos voltaram, eles se reuniram com os outros discípulos. Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O Senhor que estava vivo apareceu. E eles então, cheios de dúvidas, Jesus: olha minhas mãos e meus pés. E para acabar com a dúvida deles, Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? E é interessante ver Lucas narrando isso na palavra. O quanto Lucas queria mostrar aqui, o quanto ele faz questão de dizer, porque em Atos também ele diz que Jesus comeu com seus discípulos. Por que Lucas está querendo dizer isso? Porque se fosse um mero fantasma ou um espírito, ele não comeria. Jesus pergunta: vocês têm tem uma coisa para comer? Então eu imagino que a hora que eles entregaram para Jesus ali o pedaço do peixe, eles ficaram olhando, né? Será que ele vai comer? Será que ele vai mastigar? Será que ele vai engolir? Jesus estava querendo mostrar para eles que estava vivo, que havia ressuscitado, para que acabasse a dúvida, para que acabasse a desesperança, a incerteza, a incredulidade no coração deles. Jesus, como diz a palavra, conhecia o coração deles, sabiam que eles estavam entristecidos, sem esperança. Então Jesus se manifesta no meio deles. Jesus se manifesta no meio deles. Come com eles. E a partir desse dia, a vida dos discípulos é transformada. Eles recobram a fé. Eles tiveram uma experiência com Jesus vivo, ressuscitado. Porque até então não estavam crendo, não acreditavam. Então esse é o nosso Deus, que está vivo, está no meio de nós. A última frase do Evangelho de Mateus diz: estarei com vocês até os últimos dias. O Senhor permanece conosco. Ele ressuscitou. Então os discípulos, cheios de fé, cheios dessa esperança, dessa convicção,
depois desse encontro pessoal com Jesus, começam a anunciar o Evangelho, depois de receberem o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, começam a testemunhar esse Jesus que estava vivo, através de curas, de milagres, de prodígios, de sinais. Porque a própria palavra diz que estes sinais acompanham e confirmam a palavra quando a mesma é pregada. Porque o Jesus está no meio de nós. E ele testemunha através dos prodígios e milagres que ele realizava e realiza no meio de nós, porque está vivo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que tem andado o seu coração, se talvez você tenha andado no sentido contrário, como os discípulos estavam andando. Eu não sei em que direção você tem buscado para a sua vida. Mas uma coisa eu sei. O Senhor quer vir ao seu encontro. Jesus quer encontrar o seu coração. Porque nós sabemos que o nosso calendário foi dividido em dois. Em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus dividiu a história da humanidade. Mas mais do que dividir o calendário, Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a história da sua vida. E São Paulo vai dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou, eis que tudo se fez novo. Jesus quer mudar a história do seu coração. Quer te dar essa graça. Toca para nós lá, irmão. Jesus quer mudar a história da sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está no meio de nós. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Creia nisso. Deixe-se encontrar pelo Senhor. Deixe o Senhor visitar o seu coração. Deixe o Senhor te alcançar. Só Jesus pode nos preencher, meus irmãos. Só o Senhor pode nos preencher. Jesus escolheu homens simples. Jesus chamou 12 homens simples, que não tinham nada humanamente falando para oferecer, mas receberam a graça, o poder, a unção do Espírito e mudaram o mundo. Muitas vezes nós olhamos para nós, ficamos olhando para as nossas misérias, falando, não, eu não sou digno, isso não é para mim, eu não sou merecedor, isso não é para mim. Se você se sente fraco, se você se sente pequeno, são esses que o Senhor escolhe, são esses que o Senhor quer chamar, são a esses que o Senhor quer se manifestar. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. O que você tem buscado? O que você tem buscado para a sua vida? Em que direção você tem andado? O que você tem buscado? Do que você tem preenchido o seu coração? Que rumo você tem andado? Você muitas vezes tem andado sem perceber a presença de Deus, sem perceber os milagres que o Senhor realiza todos os dias, porque como os discípulos de Emaús, muitas vezes incrédulo, descrente, e o Senhor nessa noite quer te libertar,
de toda cegueira espiritual, de toda incredulidade, para que você possa ver o Senhor, para que você possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador, porque o Pai o constituiu Senhor e Cristo, e por Ele nós temos acesso à presença de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, nós só podemos ter paz, nós só podemos nos reconciliar com Deus em Cristo Jesus. E nós muitas vezes fazemos de tudo para ter paz interior, para ter paz com Deus. Nós muitas vezes até barganhamos. Vou fazer uma caridade aqui para que eu fique bem com Deus, para que eu faça uma média com Deus. Todos nós, muitas vezes, queremos ter paz com Deus, mas estamos buscando no lugar errado. É em Jesus, meu irmão. É no Senhor Jesus que nós encontramos paz. Porque nós somos reconciliados. A palavra vai dizer, em Cristo, todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Se você quer ter paz no seu coração, reconheça Jesus como Senhor. Ele não é um Deus distante, mas está vivo no meio de nós. Está vivo no meio de nós. E a palavra diz, todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será poupado. Todo aquele que professa o nome do Senhor será salvo. Então eu quero te convidar agora, com a sua boca, você vai dizer, Jesus, você vai orar com a sua voz e com o seu coração. Jesus, eu te reconheço, Senhor, como meu Senhor e Salvador, como o Senhor da minha vida, como meu Redentor. Eu creio, Senhor, que morrestes por mim na cruz e que ressuscitastes ao terceiro dia e estais vivo, Senhor, que foi glorificado e agora está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso da Tua graça, Jesus. Começa a orar. Venha ao meu encontro, Senhor. Como o Senhor foi ao encontro dos discípulos. Venha ao meu encontro, Jesus. Eu preciso da Tua presença, Jesus. Eu quero a Tua presença, Jesus. Vem me curar, Jesus. Vem me restaurar, Jesus. Vem curar a enfermidade da minha alma. Vem curar a enfermidade do meu coração. Jesus, vem restaurar meu casamento. Jesus, vem restaurar os meus relacionamentos. Jesus, vem me libertar dos vícios. Liberta-me, Jesus. Eu preciso da Tua presença. Vem, Jesus. Eu preciso, Senhor. Eu quero, Jesus, que o Senhor caminhe comigo. Eu quero ficar na Tua presença, Senhor. Só na Tua presença, Jesus, eu poderei ter vida plena. Canta com o ministério. Jesus, vai proclamando o nome de Jesus. Jesus. Canta com fé. Jesus. E vai ficando de pé, proclamando esse nome que está acima de todo nome. Jesus. E deixa o volume crescendo dentro de você.
Jesus. Vai levantando os seus braços e proclamando essa verdade para você. Nome que liberta. Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Proclama o nome do Senhor com fé, coragem. Invoque o nome do Senhor. Jesus. Clame. Mais uma vez, Jesus. Invoque o nome do Senhor. Jesus. Nada poderá, solta sua voz. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Com seus olhos fechados, o Senhor está tocando algumas pessoas que chegaram aqui pensando em desistir, pensando em desistir da própria vida. E o Senhor te toca agora. O Senhor me dá uma imagem muito clara de Jesus se aproximando de algumas pessoas. Pelo poder do Espírito, Jesus se aproxima de você e o Senhor te diz: coragem, eu estou contigo. Coragem, eu estou contigo. Você agora pode experimentar essa presença. O Senhor está vivo no meio de nós. O Senhor passeia no meio de nós. Jesus te diz: coragem, não desanimeis, porque eu tenho visto os seus sofrimentos, eu tenho visto as suas dores, eu tenho ouvido os seus lamentos. Não desanimeis, eu estou contigo. Confie em mim, espere em mim, se achegue a mim, porque sou o Deus que te ampara, sou o Deus que te socorre, sou o seu rochedo. Deixa o Senhor te envolver com a sua presença viva, deixa o Senhor te curar. Fale para o Senhor, o Senhor, tem sido difícil demais, tem sido difícil demais, mas eu creio que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que os seus olhos estão voltados para os meus clamores, as minhas súplicas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor curar o seu coração.